Ok, vamos lá. Então, gente, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso terceiro ou quarto encontro? Terceiro. E terceiro, né? Terceiro encontro do grupo de estudo, tá? Sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre essa questão de empatia, né? E, enfim, a gente já conversou aqui um pouco, né? A maioria do pessoal aqui hoje está bem misto, o pessoal de Brasília, o pessoal de Mossoró, o pessoal de Portugal. Então, o grupo aí está expandindo, tem bastante pessoas aqui. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? E que a gente realmente possa interagir, trocar ideia, fazer bastante coisa aqui no grupo, tá? Lembrando, esse Meetup vai ser gravado, então é interessante deixar a câmera, porque depois, se a gente quiser, né, ter essa interação, tudo ok, mas também, se você não quiser ligar a câmera, deixa só seu nome, para que a gente realmente, quando tiver essa interação, estiver gravando, você está vendo essa opção ainda, de pelo menos deixar seu nome para identificação, né? É bem interessante. Então, vamos lá. Então, as nossas voluntárias, eu, Karina, sou front-end, Darlene, também front-end UI UX, Ludmila, também todos nós somos front-end UI UX aqui na comunidade, tá? Lembrando, todo esse trabalho, gente, é voluntário. Então, nós que estamos aqui disponibilizando com a forma também, a gente tá na área, mas a gente está aqui para aprender juntos, tá? Isso é muito importante. Então, a gente estuda, compartilha, é importante essa integração para que a gente tenha essa troca, né? É o que eu mais quero aqui no grupo, né? Que sempre me fazendo no grupo aqui, são 7 anos de comunidade, mas é muito importante essa integração, essa comunicação, para que realmente cresça e seja rico e produtivo, né? Tá certo? Então tá, vamos falar um pouquinho quem aqui está chegando hoje, que é novo na comunidade, que começou a conhecer o que é o Morro Code. A nossa missão, gente, como o Morro Code, é inspirar as mulheres para que elas se destaquem nas carreiras de tecnologia, né? Essa é a nossa missão. O nosso objetivo é que esse mundo seja um mundo realmente mais diverso e que as mulheres realmente sejam muito mais melhores representadas aí na área de engenharia e de tecnologia, né? Como líderes, tá? Esse é o nosso foco. Então, como é que a gente faz isso? A partir disso aqui. Né? Como é que eu vou inspirar? Como é que eu vou chegar nesse objetivo aí? Através de meetups, de eventos, de talks, de grupos de estudo. Então, é dessa forma que a gente impacta. Então, isso é muito importante, o quê? Esse aqui é uma forma, é um trabalho, uma ação nossa para realmente atingir esse objetivo, né? E tá aí trabalhando em cima da nossa missão, tá? Estamos presentes em 122 países, 122 não, somos 134 agora, foi atualizado, 134 países, e chegamos ao marco de 290 mil membros agora. Tem que atualizar esse slide aí, tá? Esse crescimento devido realmente à questão digital, né? Todo mundo ficou digital pós-pandemia, então foi crescendo muito. Então, o que é legal disso aqui? Você faz parte de uma organização global, você tem a oportunidade de fazer networks, oportunidades com mulheres de vários países, né? Então, participar de eventos e meetups, que nem igual esse que está acontecendo aqui, tem vários outros países e você pode estar praticando seu inglês e compartilhando conhecimento. Isso é muito bacana, tá? Como toda organização, ela tem um código de conduta. Então, nosso código de conduta é o seguinte: nós somos uma comunidade inclusiva, ou seja, todas as pessoas aqui são bem-vindas, independente da sua religião, da sua idade, da sua filiação política, de crença, o que for, né? Comunidade de mulheres, mas os homens também podem participar, né? Se a gente quer igualdade, tudo, equidade, a gente tem que, né, incluir, trazer as pessoas aqui para que a gente realmente possa criar, né, um ambiente lá fora, né, tá treinando isso aqui, que a gente realmente se sinta parte disso tudo, tá? Então, e
Enfim, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Código de Conduta, tem um site do Amorro Code aqui, né? Code of Conduct, amorrocode.com, Code of Conduct. E lá, isso aqui é um trecho do Código de Conduta, tá? Tá. Outra coisa. Ops. Aqui. Como eu falei, uma organização global, então você pode estar aqui participando de vários outros eventos. Então, amorrocode.com/digital, você vai ter acesso a vários encontros, vários meetups, vários outros grupos de estudo também. Tem diversos tipos, né, que as outras redes também fazem, tem diversas formas de fazer, de interagir. Então, eu vou sendo vocês, usem e abusem dessa oportunidade, porque há 10 anos atrás não tinha essa, essa oportunidade toda que hoje as pessoas que estão começando têm essa oportunidade hoje de ter pessoas querendo ajudar, compartilhar, né? Então aproveitem essa energia, esse tempo do voluntariado, aproveita, interage, aproveita que tem isso, né? Eu falo isso bastante assim, porque quando eu comecei a de TI, gente, não tinha isso, né? Hoje tem muita coisa, mas aproveita essa oportunidade, e ainda mais sendo uma rede global, tá? Então, para você se beneficiar mais ainda, seja um membro, acesse o site amorrocode.com/sign-up, e lá você vai se tornar membro da rede, né, membro da organização, escolhendo a rede de Recife, e toda semana você vai receber uma newsletter, tá? Semanal, onde você vai estar ficando por dentro de tudo que acontece na rede global, as oportunidades, as bolsas de estudo, tem muita coisa bacana, e você vai estar fazendo parte da organização, tá? Então, isso é uma forma de dizer, eu sou membro do Amorro Code, me cadastrei. Então, você vai ter um cadastro, lá vai ter um dashboard, tudo direitinho. Então, se cadastre, que é importante. Essa aqui é a nossa rede de Recife, há 7 anos, né? Foi fundada em 2014, janeiro de 2014, estamos há 7 anos aqui nessa... Isso é o que alguns dos nossos eventos, parcerias que a gente já fez, muita coisa, e é isso. Então, essa é a nossa parte quando a gente era presencial, né? Futuro próximo, quando essas coisas todas de pandemia, estamos vacinados, a gente possa ser, a gente sonha e voltar, né? A gente era feliz e não sabia nessa época aí, mas tá tudo ótimo. E o nosso grupo de estudo, a proposta é: todo mundo aqui é bem-vindo, seja quem está começando, quem é bem experiente, é uma forma da gente, como eu falei, de colaborar, de aprender, né? Seja através desse do talk, do meetup, do grupo de estudo, seja de alguns desafios, e os nossos encontros são quinzenais, tá certo? Então, nosso próximo encontro vai ser dia 6 de agosto, se não me engano. E a agenda de hoje como a gente falou, divulgou, né? A gente vai falar sobre a parte de empatia, o Desk Research, a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa e a prática, né? Hoje a gente vai começar aí realmente um start de um projeto para pegar todo esse conteúdo que tem muita teoria, a gente realmente conhecer essas ferramentas e colocar em prática, tá certo? Então, aí começando esse processo do design thinking, né? A importância, né? Então, essa é a pergunta aí. Você sabe a importância da empatia no processo de UX, né? Eu, né, sei assim, descobri, e é um processo assim, é uma etapa fundamental, importantíssima, tá certo? E aí convido a Darlene, que vai dar uma abordagem aí melhor sobre isso. Bom, gente, eu vou primeiro iniciar aqui, vou compartilhar com vocês a tela do Miro. Não sei se todas as pessoas já mexeram, já tiveram acesso aqui no Miro, né? Então, eu vou fazer esse compartilhamento aqui. Perfeito. Cara, não tá aparecendo a opção de compartilhar aqui pra mim. Tem uma setinha, compartilhar a tela, não tá? Uhum. Ela aparece, agora foi, mas tá dando um bugzinho, deixa eu ver aqui.
Eu vou colocar para compartilhar e vocês me falam se foi, tá? Ah, tem que autorizar o Zoom aqui no meu Mac. Que fofo. Deixa eu ver se foi. Sim, Tatiana, vai ficar gravando no YouTube, Pronto. tá? Agora foi. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Aqui, Sim. deixa eu negar aqui. Bom, eu vou trazer um pouquinho aqui do que é o Miro, né? O Miro é uma frame, uma ferramenta que a gente utiliza ali para criar, geralmente onde acontece os nossos processos de pesquisa, de preenchimento de informações. Ali a gente compartilha com outras áreas. E aqui a gente coloca desde dados a construção de um fluxograma para apresentar para o cliente ou para a empresa. E aí, para quem nunca viu o Miro, eu vou dar aqui um overview rápido de como ele funciona, e para quem já viu, vai relembrar, então. Bom, quando vocês criam uma conta no Miro, a primeira área que aparece é a área de trabalho, né? Então, aqui fica as opções de boards. O Miro ele já vem com bastantes opções muito legais para vocês darem uma consultada, kit frame, de um mind map, de um retrospectiva, para quem quiser criar um board ali com o cliente, ou de um projeto pessoal para fazer um depara. E aqui embaixo é onde fica todos os nossos boards criados, né? Então, quando vocês criarem um novo, clicando em New Board, ele vai aparecer aqui quando vocês clicarem em Miro. Eu já deixei uma tela aberta, tá? Então, clicando em New Board, vocês vão se deparar com essa tela, que é a tela inicial do Miro. Aqui vocês conseguem dar um título para o seu projeto ou colocar uma descrição também, caso você tenha interesse de contextualizar. E clicando em Miro, você vai para sua área de trabalho, né? Eu deixei um exemplo aqui de um boardzinho de apresentação de desafio como exemplo, mas eu vou trazer de forma bem rápida algumas ferramentas, né? Clicando nesse primeiro, do lado esquerdo, vai ter aqui o mouse, onde você consegue navegar pelo Miro. Clicando em templates, você vai ter acesso a alguns templates que podem facilitar ali a construção da frame que você quer fazer. O texto, post-it, né, que geralmente a gente utiliza bastante para colocar ali anotações. Então você pode trocar a cor e fazer ali uma estilização de fonte, né, trocar a cor do post-it, dá para você bloquear e desbloquear. Vou deixar aqui rapidinho. E aqui também são algumas ferramentas de conexão. Geralmente a gente usa muito para criar um fluxograma, né? De clicando, ele vai para a próxima ferramenta ali e cria uma interligação para a pessoa entender o raciocínio de navegação. Comentários, que é onde você pode colocar ali um comentário da sua frame, a pessoa pode adicionar um comentário da sua pesquisa ou de um protótipo que você vai apresentar, então ela é bem intuitiva, tá? E aí, caso alguém queira, mas como eu crio um projeto desse, né? Uma apresentação, um board inicial. Ele é bem intuitivo e rápido, então você clicando aqui, ele já traz geralmente um background, e aqui você pode fazer toda a estilização. E não há necessidade de você criar um texto, né? Porque você pode manter vazio, ou clicando nele, você pode escrever. E aí você já tem ali um título da sua apresentação, você pode mudar a cor. Para bloquear, existe esse cadeado, você clica nele, mas é importante que às vezes acontece se da gente esquecer de desbloquear. Então, para desbloquear, você tem que pressionar, ele faz esse load rapidinho e você já consegue ali fazer as estilizações do Miro, tá? Ele é bem fácil. Se alguém tiver alguma dúvida durante a semana que for utilizando, quiser dicas de como criar, eu tô querendo criar um board ali para a área de desk research, mas eu nunca vi um exemplo de como eu posso alimentar essas informações no Miro. A gente envia para vocês exemplos, a gente coloca ali um passo a passo de construção, tá? E é isso. Dúvidas, perguntem, tá bom? Durante o nosso processo. E, Cá, tu pode ir lá voltar para a apresentação para a gente iniciar o conteúdo? Certo. Aí tu tira aí teu compartilhamento. Tá. Deixa eu compartilhar agora aqui minha tela.
aí? Ok? Então, todo mundo vendo? Estão, Aham. estão sim. Ok. Massa. Então, partindo aqui para o conteúdo de empatia, nós trouxemos o significado da palavra empatia. Eu acredito que é um contexto muito importante, que a gente tenha claro que empatia não é só pensar no lugar do outro, né? A gente pode utilizar ali no dia a dia, a gente pode trabalhar ali as questões de entender como o outro pensa, de entender como o outro sente e de questionar, né? Se a nossa solução, se o nosso pensamento para alguns elementos ali dentro de um projeto, ele só não está partindo da empatia que a gente tem com as pessoas com quem a gente se identifica, né? A gente tem essa tendência a se achar empáticos quando a gente está dentro do nosso grupo, né? Dentro do nosso nicho de pessoas com quem a gente convive, a gente escuta a dor desses nossos amigos, mas é importante que a gente tenha uma consciência de que quando a gente estiver falando de um projeto, a gente está tendo empatia de ouvir algo que está fora da nossa zona de conforto, né? Então a empatia ela tá a gente sair da nossa caixinha e ouvir uma outra perspectiva, né? Escutar realmente a dor de forma atenta, né? E não ter tendências a escutar só o que a gente já levantou ali ou a gente conhece. Então a empatia, ela tem essa habilidade de entender o indivíduo, né? Sem julgamentos. Na próxima tela, eu vou trazer aqui alguns pilares de empatia, que é empatia afetiva, cognitiva, a empatia da compaixão e a emocional, né? Então, eu acho que a área da psicologia, trazendo um pouco aqui desse cenário para o nosso desenvolvimento pessoal mesmo, né? Como empático, ela pode ser estudada. Existem muitos casos legais para a gente ler de conteúdo que pode ajudar a gente a desenvolver esses 4 pilares de empatia. E aí, partindo então para a pergunta que muitas pessoas fazem, né, de pesquisa, qual é a importância da pesquisa dentro de um processo de UX, dentro de um processo de design? Cá, pode pular o slide. Bom, eu trouxe um exemplo muito legal, que é do nosso dia a dia, de pesquisa que a gente faz, só que a gente nunca atrelou a um desk research ou a um UX research, que é a escolha e pesquisa de campo que nós fazemos antes de consumir um produto ou serviço, né? Então, quando a gente vai comprar algum aparelho eletrônico, antes de sair comprando no primeiro site, de escolher o primeiro tipo de aparelho eletrônico que a gente vê, a primeira indicação, a gente faz uma pesquisa, né? A gente acessa diversos sites que vendem aquele produto e pesquisa qual é o melhor preço, porque é que no site X a descrição ela é mais detalhada, porque é que esse mesmo produto ele existe de N formas diferentes. Eu acho que a gente pode colocar aqui a Apple, né? Que eles lançam bastante iPhones, e aí na hora de fazer uma compra, a gente pesquisa em vários sites que vendem, a gente entra no site da Apple para entender a diferença de um iPhone 11 para um iPhone 12 antes de finalizar uma compra, né? Então, a pesquisa, ela tem essa função de a gente explorar o campo, de explorar as pessoas, o serviço, o produto, antes de dar como determinado a ação que a gente vai tomar, né? Então, é um exemplo muito legal aqui. E dentro da experiência do usuário, dentro do Design Think, a pesquisa, ela é ótima para trazer insights para o produto ou serviço que você estiver trabalhando, né? Então, antes da gente definir onde fica um botão, antes da gente definir o texto de um produto, a gente faz uma pesquisa para entender o porquê a gente está seguindo esse caminho, né? E aí eu trouxe alguns dos métodos mais utilizados, que são o descobrir, o explorar, o testar e o ouvir, né? Então, dentro da pesquisa existem esses subníveis, e dentro desses subníveis existem diferentes ferramentas de se trabalhar um processo de pesquisa.
No próximo slide, eu trouxe para vocês o Desk Research, mas antes de entrar nesse processo, eu queria dizer que é importante que a gente saiba o que a gente vai pesquisar. Seja ele o problema, seja ele o produto ou serviço, né? Então, apresentar o desafio que a gente vai ter, ele é um direcionador para a gente não pesquisar de forma supérflua, né? Ou acabar trazendo muitas informações que não vão agregar para o seu produto, para o seu trabalho. Então, primeiro a gente precisa ter uma pergunta que a gente quer responder, um problema que a gente quer resolver, ou se é uma atualização de um produto, de uma tela. Que produto é esse, né? Que site é esse que a gente está querendo melhorar? E o próximo passo que eu trouxe aqui ao lado é a matriz CSD. Ah, tá. Pode botar, cá. A matriz CSD, ela acompanha você no processo de design thinking de um projeto do começo ao fim. Por que que ela é importante, né? É na matriz CSD que a gente coloca ali as nossas certezas, suposições e dúvida do desafio que a gente levantou. Eu vou dar um exemplo aqui do meu dia a dia. Eu estou num projeto em que a gente já veio com o escopo da pesquisa, do benchmark muito bem definido. O nosso lead, ele já apresentou para a gente ali, conversando com as áreas envolvidas, com os gerentes, diretores desse projeto. E então a gente não precisaria, digamos, de início fazer uma pesquisa de campo, porque veio bem ali com uma parceira deles, que conversaram com os clientes, mas a gente precisava de uma matriz CSD. Não significa que a gente não tenha certezas ao conversar com o cliente, que a gente não tenha suposições e dúvidas. Não precisou da gente criar lá no início da pesquisa, porque foi feito por uma outra área, mas a gente precisou dessa matriz CSD para começar a questionar essas áreas, né? Sobre esse produto, por que é que o resultado veio desse jeito, segue dessa forma mesmo? A matriz CSD, ela é um norteador para envolver outras áreas, né? Então, aqui você pode colocar as pessoas envolvidas sobre um produto que já está no mercado ou um produto novo e perguntar quais são as certezas que a gente tem desse produto. Que ele só vende produto digital. A gente só encontra no Google quando a gente não é um produto físico, né? Vamos chamar de um cloud, né? Um produto baseado na nuvem. A gente não consegue pegar ele não é material, né? Então, a matriz CSD, ela serve para a gente fazer essa separação e, ao mesmo tempo, para a gente voltar e olhar se as certezas que a gente tinha sobre um determinado ponto, ela permanece, porque pode mudar. Às vezes, o que a gente tinha como certeza, depois de uma pesquisa, ela acaba virando uma dúvida, né? Então, a matriz CSD, ela envolve todo o processo e é legal porque no Miro, geralmente com aquele campo de comentários, a gente consegue ir respondendo dentro dessa matriz e alimentando informações também, né? Então, eu quis apresentar aqui para vocês um pouquinho da matriz, para quem não conhece. Para o exercício de vocês é super válido também, vocês montarem e alimentar ali com o que vocês têm, serve de inspiração também. E entrando aqui no processo de fato de pesquisa, a gente trouxe o Desk Research. O Desk Research, ele se chama pesquisa secundária, né? E ele tem como objetivo coletar dados já existentes, né? Ele é um pouco diferente do UX Research, que é uma pesquisa de campo primária, porque são dados que a gente ainda não tem no mercado. Geralmente é feito por uma área de pesquisa de fato, pessoas com formação em pesquisa que vão trazer esse dado novo. E o Desk Research, ele é mais voltado para pesquisa secundária de coisas que a gente já vê em sites, em revista. Então, vou dar um exemplo, se a gente quiser fazer pesquisa de moda. Se a gente não tiver um produto específico, né? A gente cria do zero. Então, olha, eu preciso saber como é que é a moda para pessoas deficientes, debilitadas. Eu não achei esse dado no site, nunca fizeram conteúdo, nunca fizeram uma pesquisa com essas pessoas. Aí entra a pesquisa primária, né? Então, eu vou contratar uma empresa de consultoria específica para esse campo e ele vai atrás
de trazer esses resultados para nós. E a diferença é quando a gente quer saber tendência. O que é uma tendência, por exemplo, de moda? Ah, então se eu clicar no Google tendência, a gente vai ter ali uma chuva de informações, de conteúdos ou revistas falando desse tema, né? Então, o Desk Research, ele facilita muito quando a gente já tem um produto ou serviço ou problema que ao navegar num site a gente consegue encontrar pessoas que já fizeram essa pesquisa e já traz ali com base de dados, né? E aí uma pergunta é, como é que eu me certifico de que essa pesquisa dentro de um desk research, ela é verdadeira? Geralmente o que eu faço é linkar informações, né? Uma vez que você já tem o problema, quando você está navegando num site, você consegue eliminar se aquele site possui o conteúdo que você procura ou não. Você não precisa salvar 300 links, né? Então, geralmente, eu quero saber o impacto da Covid para os desempregados. Aonde a gente vai achar com maior ênfase de assertividade essas pesquisas? Num G1, né? Em sites que trabalham com notícias, né? Então, ali eles já fazem uma pesquisa de campo e conseguem trazer ali uma porcentagem maior. O IBGE também trabalha com pesquisa de campo e consegue trazer com mais assertividade esses resultados para nós, né? Então, é um cuidado que a gente sempre pede para ter, tenha claro o seu desafio, tem ali sua matriz CSD para você ir anotando e quando você está mais assertivo da pergunta que você quer responder ou problema, você consegue encontrar sites que tragam ali com mais ênfase, com mais assertividade, essas pesquisas para vocês. No próximo slide, eu trouxe um exemplo de como é feito no Miro, né? Essa pesquisa de Desk Research. É um print de uma tela de um projeto meu. E aqui vocês podem ver que a gente trouxe o quê? Trouxe o link e o print da tela, né? De onde a gente está tirando informação aqui na imagem, o título do conteúdo, porque chama a atenção para a pesquisa que a gente estava fazendo. E aqui tem até um comentário, né? Que a gente ali em grupo foi acessando e a galera foi complementando ou com algum outro link, ou dizendo por que a gente não achou interessante aquela pesquisa, ou algum ponto de atenção. Então, o Desk Research, ele realmente vem com essa intuição da gente ali em conjunto trazer esses dados, mas não de forma decisiva, tá, gente? Não é um processo em que você já bate um martelo e fala, olha, essa pesquisa tá dizendo a verdade. Não, são ainda insights do problema que você quer resolver. Se as meninas quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade. Sim, eu ia até complementar. O pessoal está perguntando aqui se estava no Miro. Não, isso é um modelo, né, de organização da pesquisa Desk Research, que no caso, Darlene costuma fazer dessa forma, né? Ela printa a tela da notícia, ela coloca o link da notícia, né, o título, e lá deixa tudo organizado porque você pode querer revisitar, né? Ou seus Sim. colegas de projeto também podem querer dar uma olhada, né, no material. Isso é uma forma de organização. Eu já trabalhei com outra forma de organização também, que foi você filtrar, né, em que data você queria fazer. Eu queria saber o comportamento do uso de telas de crianças, né, em cenário de pandemia, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu queria saber de 2020 até o presente momento sobre esse comportamento. Então, eu coloquei essa informação, né, no meu board do Desk Research, ou seja, eu setei uma data, eu pesquisei os 20 primeiros links, por exemplo, coloquei lá que foram os 20 primeiros links, quais foram as frases-chave, né, ou palavras-chave utilizadas. Também pode ser interessante você colocar, né, como foi que você pesquisou para você achar essa notícia. Uhum. Coloquei o link da notícia e algo que pode ser interessante, que pode gerar um ganho de tempo, é que se, por exemplo, você tem uns 20 links de notícias sobre um determinado assunto.
Então, você pode dividir com o seu grupo, né? Cada um pegar 5, por exemplo, e pedir para cada um pegar os pontos principais, né? Pontos chaves daquelas matérias e colocar, né? Como se fosse uma tabelinha. E assim facilita que quando você vai querer ver, né, aquele assunto, você vai ver só os pontos chaves. Então, você não precisa ler toda a matéria, você vai ver os pontos Uhum. chaves e conseguir, no caso, elaborar o seu formulário de pesquisa posteriormente, o seu roteiro de pesquisa, uma matriz CSD, porque a matriz CSD também pode aparecer depois, né, dessa etapa, quando você não sabe nada do projeto, né? Então, ela pode aparecer depois. Então, assim, são formas de organizar diferentes, Sim. mas que são muito Úteis, né? interessantes, sabe? Aham. Isso, muito São, úteis. e vai muito do que você está fazendo. Nesse projeto, eu não trouxe a outra tela, porque senão ia ficar um slide enorme, mas a gente fez esse geral e fez exatamente o processo da Lud, né? De depois a gente tirar esses pontos chaves e levar para uma matriz. Então, o nosso processo de matriz, ela veio depois, nesse projeto, né? Ela não veio já do ponto inicial, porque a gente tinha o desafio, tinha o problema, mas a gente tinha zero certezas e zero dúvidas, né? Então, o Desk Research e a importância do Miro é que você consegue ter um mapeamento, né? Como se fosse um histórico. Pensa que você colocou ali um board de desafio. Então, desde a pesquisa, você pode revisitar o tema para ver se você não está fugindo do foco. Ah, então eu fiz ali a matriz CSD porque eu sabia, a galera envolvida, a equipe já tinha, né, algumas suposições, certezas e dúvidas. Geralmente isso acontece quando a gente está trabalhando com um cliente. A gente não precisa pesquisar do zero. E pega as áreas envolvidas de projeto e eles já vão trazer, né, certezas, suposições e dúvidas porque ele trabalha com produto. E aí você já tem um histórico ali. O terceiro passo é o Desk Research. Então fica um histórico muito legal de material, ao invés de ter vários documentos que você tem que ficar abrindo ali arquivo, compartilhando arquivo. É um link que você consegue compartilhar com todas as áreas, desde desenvolvimento, com PO, com gerente de projeto, e ali todo mundo consegue ter uma visão do que está sendo feito e complementar sem precisar usar outras ferramentas, né? E aí as meninas podem ali falar agora, complementar um pouco mais. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o processo de Desk Research? Gostaria de tirar antes da gente continuar? Eu ia até fazer uma analogia. É um pouco parecido quando você está escrevendo um TCC. Você está procurando as referências bibliográficas, então é parecido, né? Você vai ter que ter o link lá, vai ter que setar as fontes, né? Tem que ser fontes confiáveis, quais palavras-chave que você está utilizando, né, para isso. Uhum, Então, é bem parecido nesse ponto, né, de um TCC, de uma pesquisa de referência bibliográfica. pode Pronto, seguir, como a Luiz. Ludmila falou aí, eu tive que fazer, quando eu estava fazendo meu TCC da minha pós, eu estava fazendo a ideia de fazer um aplicativo para adotar árvores, né? Mas eu tive que fazer essa pesquisa, por que que as pessoas iriam usar o aplicativo para adotar uma árvore? Pesquisar. Enfim, por que é importante plantar árvore? E será que esse aplicativo ia ajudar as pessoas a adotarem, ter mais árvores na cidade? Então, eu fui a fundo, realmente, pesquisar muito sobre isso. Para quê? Para que eu pudesse criar argumento, né? Eu tenho que ter um argumento, ou seja, eu tenho que realmente ali provar que existe um problema e que o meu produto iria facilitar, né? Sim. Esse gap de hoje que todo mundo fala de meio ambiente e tal. Então, eu busquei o problema, fiz a pesquisa em vários sites, fui construindo ali o problema e falando, tal, tal, tal. É a mesma coisa, quando a gente vai falar de qualquer coisa, a gente fala de um problema para dizer, olha, e aqui está o meu produto que vai resolver essa solução. Mas eu tenho que argumentar, eu tenho que ir em dados. E isso é que faz a venda, entendeu? De um produto, de um serviço. Então, essa pesquisa aí
essa pesquisa secundária, ela é muito importante quando a gente quer muito, né, nessa parte de ter dados mais sólidos, que outras pessoas já pesquisaram, a gente vai usar esses dados e a gente vai ter mais realmente uma coisa mais sólida, mais certa, É entendeu? a defesa, né? Olha, por que Exatamente. que vai seguir dessa forma? Uma E, acessibilidade, e esse conteúdo tem mostrado esses dados. é, Ah, mas por que que vai usar botão ali? Aí você vai, a defesa da ideia, ela nunca parte de um achar nosso, né? É, parte de dados. Cada escolha que o designer faz, que o UX, que o UI, ele vem de um estudo, né? Então, o conhecimento, às vezes, quando você vai apresentar para um gerente ou para um desenvolvedor, é preciso que você tenha essa defesa bem estruturada, que você saiba dizer para ele a importância da implementação daquela solução, porque senão pode acontecer sim o desenvolvedor falar, olha, não vale esse esforço. E aí, como é que fica o seu argumento, né? De falar, vale, dá e a gente precisa, né? Então, é muito importante as pesquisas, o processo de pesquisa que vai ser apresentado nessa aula, né? Porque ela é a base do que vai ser feito como um todo, dos próximos passos, até para a gente seguir mais confiante, né? Do que a gente está fazendo. Sim, lembrando que a gente vai trazer aqui os principais, né, as principais métodos de pesquisa, mas existem inúmeros, né? Existe inclusive uma área específica, né, que é o UX Research, que ele Uhum. faz esse tipo de pesquisa e que assim, nem todas a gente precisa usar, né, de uma vez. Então, dependendo do projeto, a gente vai fazer 10, que tem projeto que não precisa, faz pesquisa qualitativa, tem outros que só quantitativa, tem pesquisa mista, então o legal é que não tem uma receita, né? É. Você vai adequando aquilo ali Tem o e benchmark, né? tem um benchmark e você vai fazendo de acordo com a necessidade do projeto. Acho que pode passar, né? Eu vou falar um pouquinho da pesquisa qualitativa, tá? A pesquisa qualitativa, ela serve para quê? Serve para a gente entender um pouco mais daquele nosso usuário final, né? Então, assim, quando a gente está desenvolvendo uma solução de design, a gente quer desenvolver centrado no usuário, ou seja, para atender às expectativas dele, para resolver os problemas dele. E como é que a gente vai saber disso, né? A gente só vai saber fazendo uma pesquisa qualitativa. Ou seja, aqui até destaquei algumas palavras que seriam saber as atitudes, as ideias, as motivações sobre um determinado tema. Então, isso serve para projetos que são novos, né, no mercado. Então, você quer entender qual seria a necessidade, o que, que a pessoa usaria aquilo, né? O que, que ela acha do concorrente, por exemplo. Né? Você, às vezes, quer saber a opinião dele a respeito do concorrente lá. Então, você vai lá e faz uma pesquisa qualitativa. E quando o entrevistador ele vai elaborar, né, uma pesquisa qualitativa, ele elabora um roteiro, né, semi-estruturado, ele coloca os principais tópicos que o time acha importante, né, abordar com aquela pessoa, e isso ajuda a nortear o entrevistador, né, garante que ele não vai esquecer de abordar nenhum ponto, só que isso também deixa o entrevistador livre para ele se aprofundar, né? Então, se ele percebe que há uma oportunidade de coletar insights ali durante a pesquisa, ele pode fazer outras perguntas em cima e instigar o entrevistado a falar mais, né? Porque a base da pesquisa qualitativa é isso, é coletar informações subjetivas, né? E muito do comentário mesmo do usuário. Então, o ideal é deixar ele falar, né? Nunca evitar cortá-lo, evitar enviesar, né? A pergunta. Então, assim, deixar a pergunta neutra e esperar a resposta do usuário. Isso é importante para a gente saber, né? Tendências também de mercado. Então, a gente consegue coletar tudo isso com uma pesquisa qualitativa. Tu pode passar, por favor, uhum. Valene? Então, como seria isso, né?
Pesquisas qualitativas geralmente são feitas com um grupo menor, né? Um grupo seleto de usuários, porque o importante aqui não seria a quantidade, sim a qualidade dos dados. Então, você quer se aprofundar, você quer se aproximar daquele público, né? Então, você seleciona algumas pessoas de acordo com um objetivo e marca uma entrevista. E como poderiam ser essas entrevistas, né? Podem ser de maneira individual, pode ser com um grupo, né? Um grupo focado. Em questão de entrevista, pode ser entrevista por call, né? Que agora está muito comum em cenário de pandemia. Pode ser entrevista pessoalmente, por telefone. Pode coletar também esse tipo de informação por escrito, né? Então, aqui do lado até tem um print de um formulário que foi aplicado, porque formulário geralmente é aplicado para pesquisa quantitativa, mas a gente pode fazer, sim, um misto, e a gente pode deixar a pergunta aberta lá para o usuário e deixar o campo livre para ele escrever a opinião dele. Então, assim, você consegue coletar a opinião dele por escrito, né? E, como eu falei, tem um grupo focal, né, que você dá um determinado tema e deixa o pessoal debater, e aí fica coletando as informações, né, do que está sendo gerado ali. Tem uma etnografia, né, que seria você observar o usuário no ambiente dele sem interagir. Então, você fica só observando para ver se o que esses usuários costumam falar, né, numa entrevista, condizem com o que ele costuma agir. Porque às vezes pode ocorrer, né? Pode ocorrer de ter um produto no mercado, ele está com um certo problema, né? E o time precisa resolver. Só que aí você percebe, você não consegue encontrar o problema, né? Quando você aplica uma entrevista, todo mundo diz que é bom, maravilhoso, só que a gente precisa entender que os entrevistados, às vezes, têm medo, né, de ser julgado, então isso pode ocorrer, inclusive, em um teste de usabilidade, por exemplo. Você está com um protótipo lá, está tudo certinho, você deixa lá o usuário mexendo, e aí você percebe que ele está com muita dificuldade. Se você fosse perguntar para ele, ele poderia dizer que foi super fácil, foi super legal, ele entendeu tudo. Só que você observando lá, sem interagir com ele, sem interferir, você vai ver que não condiz, né? O que ele está falando não condiz com a ação dele. Então, esses testes, né, de etnografia podem ser bem interessantes para você ver se há um desvio aí, né, do que ele está falando e o que ele está fazendo. E a observação seria justamente a mistura, né? Você deixar ele agir, só que você pode interferir, questionar, né? Por que ele está agindo daquela forma, e aí ver se a ação condiz de fato com o que ele está falando. Então, são alguns tipos de abordagem para pesquisa qualitativa que são bem interessantes. E o porquê, assim, é tão importante uma pesquisa qualitativa? Ela ajuda, né, no caso, a empresa a traçar estratégias de negócio, né, e ajuda o time também a se manter alinhado, desenvolvendo uma solução de design que, sim, seja mais assertiva, seja mais centrada, no caso, que atenda qualquer tipo de necessidade dele, né? E lembrando que a gente também pode mesclar, né, uma quantitativa com uma qualitativa, sem problema algum, né? A gente pode fazer isso como, por exemplo, o formulário, que eu deixei o print aqui. Então, é uma abordagem bem interessante, principalmente esse cenário de pandemia. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que foi a questão da persona. Quando uma empresa já existe a persona, ela é do que vive, do que come e o que faz, né? Mas ela não significa que ela é absoluta. Porque vamos chamar, dar um exemplo da Netflix. Eles têm uma persona? Tem. Mas não significa que quando eles vão fazer uma melhoria, eles fazem uma pesquisa para olhar as empresas competitivas deles. Amazon Prime, Globoplay, né? A Globoplay, Disney. Por quê? O mercado ele é competitivo. A sua solução ela é desenvolvida também no que os outros fazem, né? No que o mercado está fazendo de diferencial
que está agregando valor. Então, a persona, ela facilita porque quando a gente já tem cliente, a gente já tem a persona e a gente quer fazer um novo teste, a gente não precisa ficar, meu Deus, quem eu vou chamar? Não, se a Netflix tem níveis de planos de uma tela compartilhando duas, eles conseguem entender se, vamos chamar pessoas que têm o plano assinado A e o plano assinado B para testar essa nova solução, essa melhoria. Então, o Desk Research, a pesquisa qualitativa, quantitativa, ela acontece o tempo todo de acordo com o que você procura, né? A persona de uma empresa que já está atuando no mercado, ela só facilita que você não precisa procurar essa persona. Você pode chamar os seus próprios clientes para conversar sobre aquele produto. Uma pessoa que tem produto pós e pré ali de telefonia. Essa persona, ela é usada, né? A gente já tem esses usuários que pode ser feito o teste, mas a pesquisa é um benchmarking de você pegar outras empresas de telefonia e fazer uma pesquisa. Como é que está o site deles? Como é que o formulário deles é feito hoje? Empresas com foco e especialidade em UX Research, eles conseguem, inclusive, fazer teste e conversar com pessoas, né, usuários de outros serviços. Então, eu quero melhorar. A gente vai passar pelo processo de persona. Quem perguntou aqui, tá? A gente vai ter uma aula para falar de personas, para trazer ali os exemplos, mas de forma que é referencial, eu sou uma pessoa que consome muito Spotify. Eu assino, eu tô sempre lá interagindo, eu sou uma persona. Qual é o meu foco? Eu sou uma pessoa que gosta de produtos digitais, que é atenada com as tendências. Eu acordo, eu gosto de ouvir uma música enquanto eu trabalho, dependendo do projeto. Então, a persona são estilos, comportamentos que eu tenho que me faz usar aquele produto. Então, a Darlene é uma pessoa que sempre tá escutando música. No final de semana, ela se reúne com os amigos ali para bater um papo, se reúne num lugar em que tá tocando uma playlist que ela gosta. Ela adora playlist, mas que tipo de playlist? A Darlene gosta de música mais psicodélicas. Então, quando eu acesso o meu Spotify, direto o Spotify tá fazendo o quê? Apresentando ou um cantor que tem aquele estilo ou uma playlist de outra pessoa que tem aquele mesmo estilo. Porque é com base no que eu faço que as empresas conseguem mapear o que elas querem melhorar e o que elas querem fazer. Então, a persona ela facilita esses processos, mas não é o suficiente quando a gente está falando de mercado, né? O mercado ele é competitivo e as empresas ali elas querem estar sempre à frente uma da outra. Então, essas pesquisas elas facilitam nesses campos também. Eu ia até responder melhor a pergunta de Rafaela, que ela perguntou se pode ter duas pessoas, por exemplo. Eu vou continuar, no caso, falar do exemplo desse print aqui do formulário, né? Sobre a pesquisa do uso de tela das crianças. A gente, na pesquisa, percebeu que não só uma mãe ou um pai estaria preocupado, né, com o excesso de crianças utilizando telas, né, para passar o seu tempo. Então, poderia ser um cuidador, né? Uma avó, um avô. Então, quando a gente estava fazendo essa pesquisa, a gente criou, por exemplo, 3 personas, né? Porque a gente conseguiu enxergar que teria pelo menos 3 perfis diferentes de pessoas que iriam utilizar nosso produto. Então, a gente criou uma persona lá que seria um avô, por exemplo, uma persona que seria um pai e uma persona que seria uma mãe. Então, assim, o ideal é não criar uma quantidade muito grande, mas pelo menos, sei lá, umas 3, né? Que atendam os perfis que vocês conseguem enxergar como sendo o usuário final daquele produto. Então, isso ajuda a visualizar, como o Darlene falou, né? Ela pode ser uma pessoa que gosta de playlist psicodélica, mas aí tem Karina que gosta de rock, e eu gosto de pop, um exemplo. Então, você consegue ver, né, determinados comportamentos que se repetem, né, no seu público, e você concentrar ali em 3 personas, e isso ajudar você a se guiar. Então, o ideal é não fazer uma quantidade muito grande, mas é muito interessante você ter mais de uma, né? Porque você Sim. consegue atender mais perfis, né? Entender melhor o seu público. E até para solução, né? Porque se a gente tem uma avó, uma cuidadora
e a criança, como é que vai ser esse processo de navegação? Porque tem que ser intuitiva e tem que funcionar para as três pessoas que vão acessar, né? Então, a persona, ele é o guia da solução que a gente vai propor. A gente tem que pensar com o avô, ele tem menos acesso e conhecimento de tecnologia. Então, levantar esse ponto na hora de tomar uma decisão ali de um processo, ele conta muito, né? Então, não significa que vai abranger todas, não, mas consegue criar uma porcentagem de público-alvo, né? Nenhum produto atinge todos, mas qual é o meu foco? A partir daquele foco, eu atinjo os demais de forma mais indireta, né? Mas quem é o público que eu quero atingir de forma direta? Quem é que eu quero que compre esse serviço, né? Então, a persona, ele é o público-alvo e a gente não pode ter 5 público-alvos, 10 primários, porque aí a gente vai acabar saindo do foco, indo para o geral e no fim o nosso produto não vai atingir nenhum, né? Então, a gente tem que ter sempre esse pensamento, né, de quem é esse público-alvo e quais são os secundários. No exemplo da Lud, o público-alvo são os pais, porque é ele que vai assinar o aplicativo, né? O secundário é o filho, porque ele quer que o filho tenha atividades, ele quer organizar a rotina desse filho. E o público-alvo terciário, vamos chamar da avó, que o pai pode trabalhar e aí fica a avó que cuida do filho, que vai ficar acessando aquele produto. Então, pensando nesses processos que a gente consegue chegar a uma boa solução. Tá ótimo. Vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa quantitativa, né? A pesquisa quantitativa, ela vai lidar muito mais com essa questão de a parte de contagem de dados, né? De eu ter alguma coisa mais numérica, sobre quantas pessoas, por exemplo, são do Morro Code, são membros, quantas pessoas aqui são mulheres, quantos homens, quantas pessoas aqui têm interesse em, sei lá, na parte de UX, na parte de programação. Eu tendo esses dados, essas informações, né, eu vou poder direcionar, oferecer aqui um trabalho voluntário, um serviço mais direcionado, né? Eu posso aqui, não adianta nada a gente fazer o Mirap, tá aqui fazendo isso, a gente viu que era já uma tendência, estava todo mundo aqui estudando, e a gente sempre percebeu isso, que tem muita gente voltada nesse interesse, né, nesse tipo de assunto, né? Então, quando a gente realmente quer estudar, por exemplo, fazer um estudo do perfil dos membros da comunidade, a gente já pode ver, né, a quantidade de membros, a quantidade de desenvolvedores que tem aqui, a quantidade de pessoas que, por exemplo, são da área de negócios. Por que isso é importante para mim? Porque na hora que eu fizer algum projeto, fechar uma parceria da comunidade com alguma empresa, vai chegar assim para mim, Karina, quantos membros você tem na sua comunidade? Você, eu tenho 1.000 membros lá pelo Mirap. Desses membros aí, eu estou querendo fazer uma parceria, fechar um evento e tal, e tipo, quantas pessoas aqui, por exemplo, gostam de infraestrutura? Por exemplo, a gente é parceira com a Red Hat, que trabalha muito com essa parte de infraestrutura, de sistemas. Eu posso falar isso. Para mim fechar uma parceria e fazer um evento com eles, eu preciso ter uma quantidade de pessoas interessadas nisso, né? Seja para a parte de desenvolvimento, seja para a parte de UX. Então, isso é muito importante porque eu vou dar um norte para essa empresa parceira, né? Estou falando muito dessa parte de serviço e comunidade, que é uma coisa que eu já trabalho muito. Então, eu preciso dessas informações para que eu realmente possa aí ter um argumento, e aí eu possa realmente oferecer um serviço, direcionar uma coisa mais personalizada para esse público-alvo, mas eu preciso ter uma questão mais de contagem, de coleta de dados em grande escala. Então, isso para mim é muito importante eu ter essa informação, né? Então, para o Morro Code Global, quando a gente fala assim, hoje temos 290 mil membros, sei lá, hoje. Isso é importante para ela fechar uma parceria hoje, seja com todos esses eventos globais que acontecem, ela precisa dizer, poxa, de 290 mil membros ao redor do mundo, isso é interessante, né? Mas se ela não soubesse quem são essas pessoas, em cada rede, quantas pessoas tem, qual é o perfil dessas pessoas?
Então, é mais uma vez, estão percebendo, gente, que isso, tudo isso que a gente está falando aqui, que ela falou, desk research, pesquisa qualitativa, quantitativa, isso a gente está coletando informações, isso é o ouro que toda empresa quer, que todo mundo quer, para oferecer o que é de melhor de serviço, de produto, né? Não adianta nada, porque se a gente não tem esses dados, essas informações, a gente não tem como fazer uma tomada de decisão. E é isso que a gente está trabalhando, né? Com o X Research, com a parte do X, é justamente isso. A gente está coletando dados, realmente coisas para criar perfis, seja de serviço ou de produto, e fazer tomada de decisão. No final das contas, resumindo tudo isso. Então, isso aqui são técnicas que a gente cria essas pesquisas, o tipo de pesquisa, empatia, blá, blá, blá. Tudo isso aqui é para a gente conhecer quem é aquela pessoa, quem é aquele público-alvo, né? Então, por isso que a Ludmila falou da qualitativa, que é justamente para a gente deixar soltar a pessoa falar, não ficar só muito nesse sim, não, qual é a sua idade, é empregado ou não é, porque fica uma coisa muito, muito só assim, uma informação muito unitária, vamos dizer assim, né? É um dado. E quando você fala da qualitativa, você deixa a pessoa falar, solta suas emoções. Então, quando junta essa parte da qualitativa com a quantitativa, nossa, assim, ó, é um mix que dá para a gente ter uma noção de tudo. Então, é muito interessante. E ela é muito dessa questão do... Você sempre faz aquela questão muito por escolha, sim ou não, né? A gente vai mostrar aqui um exemplo de uma pesquisa quantitativa, né? E como é que a gente pode fazer isso? Que a gente pode fazer o formulário online, né? Esse formulário do Google Docs, do Typeform, você pode fazer esse formulário, você pode incluir dados demográficos, que é muito importante, a parte de cargos e salários, de gênero. A pesquisa quantitativa também a gente pode usar lá no Desk Research ali, que por exemplo, eu quero saber quantas mulheres hoje estão na área de tecnologia, né? Então, para me fazer um produto ou um serviço para mulheres na tecnologia, eu tenho que saber como é que está esse mercado, como é que está a quantidade de mulheres no mercado como UX, como programadora. Então, eu posso usar aí, eu posso também usar a quantitativa, justamente, é bem estratégico esse teste AB, que é justamente a gente vai ter 2 designers, e aí eu quero saber daqueles 2 designers que eu tenho ali do meu site, do meu aplicativo, enfim, eu quero ver qual daquelas versões que tem, de 2 modelos, qual é o número de clientes que estão acessando ali na parte do design A ou do design B, né? Se houve mais uma questão de usabilidade, mais de interação do design A quantos? Sei lá, 20, 30? Então, aí eu posso ter esse número. Então, os números vão me dar um norte, vão me dar uma direção, tá? Então, isso aqui é a forma da quantitativa, né? O que é a quantitativa e como que você pode usar ela, como que você pode explorar essa quantitativa. Eu lembrei agora, Cá, inclusive, de como era feito em São Paulo, e eu nem sabia ainda que era pesquisa, né? No centro de São Paulo, há 1000 anos atrás, as pessoas ficavam na rua e elas te paravam e falavam assim: quantos anos você tem? Não, é pesquisa aqui rapidinho. Quantos anos você tem? 18. Você gosta de traquinas ou Oreo? Aí você fala traquinas. Obrigada. Isso é uma pesquisa. Chegando lá, se ele tá trabalhando para ambas as marcas para saber o que eles consomem mais, a gente não tinha noção. Para mim era curiosidade de alguma empresa assim, ou de algum dado, mas eu não sabia que era pesquisa UX. Então, te paravam ali, às vezes era: te dou um brinde para você responder 5 perguntas. Você gosta mais de andar de carro ou de ônibus? Você usa Uber? Era uma forma de pesquisa que eles utilizavam porque a internet ela ainda estava engatinhando, né? E hoje a gente tem digital. Existem plataformas, né, que você pode se cadastrar e ser um voluntário de pesquisa. E ele responder para uma empresa em troca de algum prêmio, dependendo da pesquisa. Então ela tá muito. É muito engraçada, porque a gente lida com isso aqui em São Paulo até hoje. Se for no centro, dependendo do dia, ainda tem pessoas, porque elas precisam
de dados de campo, né? De gente que está ali no dia a dia correndo, e às vezes é uma pesquisa de transporte, uma pesquisa do IBGE, né? O IBGE ele faz muito pesquisa do porta a porta para entender como é que estão as pessoas da sociedade, né? Eu vou fazer aqui uma adendo aqui, é porque muita gente não me conhece antes dessa área de tecnologia e tal. Mas teve um momento meu, gente, de profissão, porque entrei na área de tecnologia, saí e fui para a área de vendas, de marketing, né? Eu tive um negócio na área de suplementos aí, há um tempo atrás. Então, eu trabalhava, quando a Darlene agora falou, uma coisa, muito tempo atrás, eu trabalhava, eu tinha que vender meu produto, tá? Então, o que que eu fazia? Eu e outras pessoas, a gente tinha que captar essas pessoas. Como é que eu captava? Não tinha esse negócio de formulário online, não, gente. O negócio era na raiz ali. Era pegar o formulário, fazer prancheta, e eu pesquisei, sim, fazia pesquisa dos clientes, né, abordando as pessoas na rua. Eu abordava. Eu abordava, olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Karina, estou aqui tal, tal, tal. Você poderia ter 10 minutos para representar uma pesquisa e tal? Bem rápida, a pessoa, sei o quê, com aquele sorriso e tal, aquela coisa, e aí preencher lá rapidinho, tá, obrigada, tal. Essa era a pesquisa, né? Ou seja, eu tinha os dados da pessoa, com esses dados, o que que eu fazia? Ligava para as pessoas, oi, tudo bom? Fiz uma pesquisa com você, tal dia, tal horário, estou ligando aqui para referente àquele produto, e eu ligava e fazia cliente. A pesquisa era para isso, a gente quer dados, quer informação, para quê? Se a pessoa respondia a minha pesquisa e ela ali, se ela é uma pessoa que era interessada em saúde, bem-estar, tal, 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 então essa pessoa, esse aqui é o potencial. E aí eu já ligava, fechava negócio. Estou falando bem assim, ó, direto ao ponto. Hoje, esse negócio de UX tal, cresceu muito por conta da quantidade de produto digital que tem no mercado. Mas antes não tinha isso. Tá? Estou falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás. Então, as pesquisas, era panfletagem, né? E aí, às vezes, a panfletagem tinha, assim, uma forma ali já de fazer uma pesquisa também. A pessoa aceitava, por exemplo, eu fazia panfleto, quantas pessoas ali pegaram meu panfleto? Né? Então, tudo isso aqui era muito Sim, manual, gente. Então, eu tô falando assim, e hoje eu vendo assim, 10 anos atrás, e hoje eu vendo tudo isso aqui, eu disse, nossa, gente, hoje assim, galera, é muito fácil, é muito tranquilo hoje fazer isso. Só que antes era muito difícil, era muito complicado. Mas se a gente não tinha esse sim. negócio de ligar, era na rua, né? Então ela falou ali, né? Então eu também trabalhei como promotora daqueles demonstradora, né, de supermercado há muito tempo atrás. E eu era promotora da Parmalat. E eu fazia pesquisa, entregava os bichinhos, não sei se quem está da época aqui dos bichinhos da Parmalat, e eu entregava e fazia pesquisa com os clientes ali, no meio do Uhum, supermercado. Então, é tipo, galera, é isso, entendeu? A gente tem que saber quem é aquela pessoa, tudo ali, para que a gente realmente, no final de tudo, gente, no final de tudo isso aqui, é venda. É venda, você precisa vender. O cara sim. que está investindo em UX, ele quer um retorno disso tudo. Porque se eu estou fazendo, ó, estou entregando aqui para você o perfil, essa galera que quer isso aqui, você vai vender. É venda, tá? E, Então, gente, de forma inconsciente, a gente é pesquisado o tempo todo. Se você entra no site exatamente. da Renner e vê uma blusinha azul, dá 20 minutos. Qualquer site que você acessa vai ter vários tipos de blusinha azuis da Renner. O cara fez o quê? Opa, a Darlene clicou e viu mais de uma vez esse produto. Ela está interessada nele. E aí, o que que eles fazem? De forma para te induzir a comprar, ele começa a te mostrar de formas diferentes aquilo pela qual você se interessou. Então, o que a gente faz com a pesquisa é exatamente isso, né? É atrair a pessoa que vai consumir. O Exato. Analytics, né?
Aham. Leads, Google exatamente. Analytics. Nossa, eu estava procurando, estava lembrando essa palavra, Analytics, leads. Tinha um sabe site na tudo. época que tinha um site na época que eu tinha que pagar alguma coisa assim para gerar leads para mim, entendeu? Para me ter uma carteira ali, eu ter pessoas ali. Então, tinha uma ferramenta que faz isso para mim. Mas hoje, assim, cada vez mais está crescendo, está aprimorando essa área, né? Mas é muito interessante aí. Aí, Darlene, tipo assim, quando Darlene falou, meu Deus do céu, veio aqui tipo assim, uma nostalgia daquela época da pesquisa de produto que eu fazia, e era ali no sol, na chuva, e não tinha essa facilidade. Hoje a gente tem muito conforto, né? Eu posso dizer que hoje a gente tem muito conforto para fazer as coisas aí. Mas vamos lá, né? Então, sobre pesquisa quantitativa, qualitativa, né? Desk Research, empatia, essa empatia toda, eu quero conhecer quem são essas pessoas, né? É que nem a gente aqui, gente, eu quero saber quem é desse grupo de estudo aqui, quem são vocês? Quem é esse perfil aqui? Ah, a galera que está começando, por isso que é importante vocês, no final, preencher lá o formulário. Porque como é que a gente está falando de pesquisa, de qualidade, de entregar qualidade de serviço e tal. Se vocês não preencherem aquele formulário lá no final, como é que a gente vai saber se o grupo aqui está legal? Quantas pessoas estão participando? Quantas pessoas se inscrevem e tem aqui uma quantidade realmente estão aqui participando do Mirap? Tudo isso é para que a gente realmente seja, como voluntário falando, ofereça aqui, né, o meu tempo aqui da melhor qualidade possível, que seja produtivo para você. Por isso que é muito importante você também responder, né? Hoje, quando uma pessoa pergunta, responde aqui para mim, eu vou lá e respondo, porque eu sei como é realmente esse trabalho e a importância dele, né? Então, eu acho, assim, super importante isso daí. E se na minha época tivesse mais informações sobre isso, com certeza eu tinha sido mais assertiva nos meus negócios e na minha empresa que eu já tive e tal, realmente eu não tinha tanto problema que eu tive. Mas faz parte, né? É isso. É, Karina, eu ia até falar, por causa do tempo, para a gente Bora lá? apresentar o Certo. desafio, né? Que no caso vai ser um desafio que a gente vai iniciar hoje, mas a gente vai com ele, né? Vai com um tema escolhido até o final do processo. Ou seja, a gente está começando hoje a falar da primeira etapa do design thinking, só que a gente vai até o fim, levando cada um o seu tema escolhido hoje, né? E muito do que a gente vai iniciar hoje, vocês devem continuar trabalhando nesses 15 dias de intervalo entre um Mirap e outro, porque os dados que vocês vão coletar, vocês vão trabalhá-los no próximo Mirap. Sim. Então, É o tem case, né? Então, quando a isso, é gente o falou que é case. trabalhar a prática, vocês vão ter esse case, que é o tema que vocês vão escolher, e lá até a entrega do protótipo como se vocês fossem entregar esse produto para o cliente, vai ser ali o portfólio de vocês. Isso. E assim, gente, a gente tem esse site aqui chamado Sharp Design, né? Que é justamente um site onde você vai poder ali, de uma forma. Ele tem vários projetos de uma forma aleatória que vai surgindo. Se for alguém que já conhece esse site, mas depois a gente compartilha. Que tipo, a gente selecionou de tudo isso daí, mas depois a gente passa o link aí. É, uma quantidade de projetos aí. Então, tem essa parte aí do Festival de Food Truck, tem uma página para uma matrícula da escola, tem uma página para um aplicativo de passeador de cães, né, divulgar seu trabalho. A pessoa hoje tem, né, os serviços que realmente você pode aí ter pessoas para passear com seu cãozinho, reservar um hotel na praia ou divulgar aqui o turismo na cidade de Recife. Então, se foi algumas opções que a gente viu de tudo isso daí, que são várias. Tem algumas que eu acho bem meio mirabolante, assim, muito grande, muito. A gente quer criar uma coisa pequena, mas que toda essa parte da empatia que a gente falou aqui, vocês coloquem em prática num desses temas, né? Mas é uma coisa importante, está dando essa ideia aí para vocês. Daí, de repente, vocês podem criar um insight de alguma coisa que vocês já tinham em mente e mistura com isso aí, quer fazer alguma coisa também, tá? Isso aqui é uma sugestão.
Mas a ideia é que isso a gente possa estar trocando uma ideia aqui, depois que vocês escolherem o tema, é importante aqui, a gente vai formar um grupo, hoje tem 15 pessoas, então a gente vai formar esse grupo, desse grupo, cada grupo vai escolher seu tema, e aí a gente vai criar agora uma salinha, né, para cada um de vocês, formar esse grupo e vai escolher o tema, trabalhar lá no Miro, e aí a ideia é que no próximo já vai fazer durante esses 15 dias aí a pesquisa e tal, vão trabalhando em conjunto, e aí realmente a gente possa ir nesse processo dos próximos encontros, a gente tá trabalhando junto aqui nos projetos, tá? E a ideia do grupo, inclusive, da gente trazer ali, são 15, 5, 5, 5, é que facilita. Você não precisa marcar um horário com a pessoa, falar, gente, quando a gente vai se encontrar. Vocês podem ali ir conversando em paralelo, né? Ali no próprio Slack que a gente tem, falando, olha, tô ali. O Miro, se vocês, na hora que a gente separar o grupo, tem a parte de compartilhar, então fica uma pessoa ali com responsável por ter aquele Miro e compartilha, adicione as outras pessoas. Então, durante a semana, vocês podem ir todo mundo e alimentar aquele próprio Miro, né? Então, digamos que eu adiciono a Karina e a Lud. Durante a semana, eu, Karina e Lud vai alimentando esse mesmo Miro e colocando ali as informações de pesquisa, vou olhando o que a pessoa está fazendo. Então, é uma forma bem intuitiva aqui de desfocar, né? De ter pessoas trabalhando em temas diferentes, e às vezes você e alguém escolher o mesmo tema. Então, facilita até a carga de demanda, né? Vocês ali trabalhando em conjunto. Eu ia até falar, que foi até uma dúvida da Fernanda. A gente vai dividir em 3, né? Para cada uma de nós poder orientar vocês, né? Nos próximos, pelo menos 15 minutos, para explicar, tirar as dúvidas de vocês. Que assim, cada grupo vai ter um Miro, né? Alguém vai criar esse Miro, né? Adicionar os colegas ali. E vocês podem criar um canal, né, entre vocês, que vocês se sintam mais confortáveis em conversar. E o ideal é vocês trabalharem em grupo, porque no dia a dia a gente trabalha em grupo, né? A gente não trabalha individualmente. Então, a gente trabalha em grupo para trazer, né, insights, então dividir as tarefas, um pesquisa uma coisa, outro pesquisa outra, à medida que dá um tempo ali, então vocês podem marcar um momento para conversar, né, para debater sobre os dados. Então a gente... Meninas do grupo 3, pode falar um pouquinho também do tema que vocês escolheram e como a gente vai prosseguir ali com esse processo de discovery do tema. E aí eu ajudo vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata. Eu vou falar porque ela não está podendo falar. Então, a gente pegou o tema turismo. Eu trabalho na área de aviação, né? Então eu já gosto bastante. Foi um dos setores mais afetados aí durante a pandemia. Então, a gente fez um pouco essa associação do turismo com a questão da pandemia e a gente levantou algumas suposições já de início e fazendo essa primeira garimpagem, a gente vai focar na hotelaria, e a gente começou a fazer o desk research, né? A gente começou aos poucos a construir a matriz CSD para fazer mais alguns levantamentos sobre o setor e ver qual é a real dor aí que a gente vai ter que solucionar. Legal. Legal. Cadê de Ludmila? Ludmila vai estar lá na sala, é? Bom, então a gente vai encerrar sem ela, né? Pra gente não segurar o pessoal, gente. A ideia que eu dei para as meninas aqui com quem eu fiquei no grupo é, gente, joguem dúvidas de vocês no chat, utilizem o Miro para colocar as dúvidas que vocês têm durante a semana, que a gente vai dando uma olhada, vai passando, vai colocando ali anotações de como tá fluindo. Usem e abusem da matriz CSD, tá? Ela é bem legal, porque dúvidas, insights que vocês tiverem, certeza, o que tiver suposições que não ficou tão claro, ali fica um histórico para vocês não esquecerem depois, né? O que era mesmo que eu estava com dúvida? Então, a matriz, ela serve para vocês colocarem todos os tipos de informações envolvidas ali no projeto. E muito obrigada, eu acho que a gente está muito feliz de ver mulheres
estão engajadas na área, tá? Isso é muito importante, porque a gente já tem uma sensibilidade de empatia muito. É o link do Miro agora, para ajudar Ai, a menina. verdade. Vou jogar aqui. Já Pronto. tem o link. Meninas, olha o link do Miro para a gente trabalhar nessa. Ó, porque aí que com a ideia de Darlene a gente vai poder ter os insights disso aí que ela está falando, né? Isso, aham. Vocês querem um link com inspiração de projeto, é isso? Aquele teu que tu estava mostrando lá, aquele template no Ah, início. tá. É isso, eu tô colocando os templates nesse Miro mesmo, para elas conseguirem dar uma visualizada. Ainda vou colocar ali a parte de matriz, para vocês entenderem como é que se constrói uma. O Gitbook, ele explica, tá, gente? Como vocês constroem uma matriz CSD. Então, se vocês tiverem dúvida também, ou quiser que a gente constrói com vocês, construa. Eu não dei permissão, porque pode acontecer de alguém ali criar mexer em algum template sem querer desfocar ou destoar e vocês não conseguirem ver como é construída. Mas com o Miro, basicamente usem aquela ferramenta de quadrado, criam vários quadrados, se precisar, durante a semana, gritem a gente, eu crio ali para vocês dentro do acesso, tá? Que nem eu fiz aqui com as meninas, a gente construiu ali junto como que faz. Mas ele é bem simples, tá? Ali é uma referência visual de templates, para não correr o risco de alguém trocar alguma coisa sem querer e outras meninas precisarem visualizar e não terem acesso, tá? Ah, só uma dúvida. É que eu entrei, isso aqui não tem nada. Aí como é que. Vocês entraram e não tem nada? Não, tá limpo, porque eu nunca usei, né, pela primeira vez. Aí não. Tá. Aí pede a permissão, só que quando eu entro, só tem, tipo, o que eu tenho aqui, o que eu Tá. criei, sabe? Não tem nenhum board. Aham. Joga o e-mail de vocês aqui no chat que eu vou enviar para todo mundo. E aí eu envio como visualização aqui, tá? Fica Eu meio. acho que tu vai ter que botar isso. É só para elas terem o Isso, insight para elas ficarem insight. dela, entendeu? Aham, acho perfeito. Imagina, é rapidinho aqui, eu coloco todas vocês. Que aí vai ser bom. Eu vou colocar vários tipos de templates que vai ser utilizado aqui durante esse processo. E aí vocês vão ter ali, até para guardar mesmo, tá? E incluindo. Pronto. Deixa eu colocar mais uma. Tá, Renata? Um abraço. Até no Slack. Pronto, deixa eu pegar aqui os demais. Obrigada, Fernanda. Tchau. Sim, pessoal, eu vou mandando aqui, tá? Pode Tá. ir indo, beijo, joguem aqui o e-mail. E aí vocês vão receber o acesso aos poucos aqui, conforme eu for adicionando. Tá bom, então. Então tá. Um beijo. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui a gravação.